e numa época de coronavírus, por exemplo, o anti-intelectualismo tá rolando assim que nem praga. Existe não só a epidemia do coronavírus, como a epidemia de anti-intelectualismo. A gente pode até dizer que o Weintraub não é ministro da educação, não, ele é um ministro do anti-intelectualismo, né? Mas antes, então, vamos falar aqui da teoria da conspiração do marxismo cultural. A criação do moderno culto à personalidade está com Benito Mussolini. Logo no começo dos anos 20, na Itália, né, o culto, quando ele chegou ao poder, o culto à personalidade foi realmente extremo, tá? Mas quando o desenvolvimento dessa lógica mesmo mais ampla veio com o Hitler, tá? Quando ele criou a tese do bolchevismo cultural. O bolchevismo cultural era a ideia de que a educação alemã estava degenerada por causa de uma classe intelectual, uma classe elitista, que colocou a culpa nos judeus, porque a escola de Frankfurt ela tinha vários judeus, inclusive. Não era apenas por isso, né? Mas havia sim um núcleo de intelectualidade e eles aproveitou para perseguir isso. Aí havia um componente muito forte de antissemitismo e o Hitler aproveitou para nomear, então, eles como se fossem os propagadores, os difusores do comunismo dentro da Alemanha. Então, a primeira tese assim, era bolchevismo cultural, que era uma invenção, tá? Especialmente a escola de Frankfurt, não era algo para implementar um comunismo em escala maior ou de uma forma totalitária. Muito pelo contrário, tá? Como nós vamos ver aqui. A escola de Frankfurt é uma adaptação da lógica marxista, mas feita para, se a gente observar o que é que gerou, né, o que eu já ia quase falando marxismo cultural, né, mas o que essa escola de Frankfurt gerou dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40 na Alemanha, estudiosos como Max Horkheimer, Theodor Adorno, e outros, né, Herbert Marcuse, o que isso aí gerou, né? Na verdade, geraram assim, formas de você criticar a lógica da guerra de classes, que ela passava a ser reaplicada em outros contextos. Então, por exemplo, se isso deu margem para muitas discussões sobre pautas identitárias. O que isso terminou acontecendo lá na frente? Né? Lá nos anos 60, isso gerou bastante, inspirou bastante a New Left, que é uma versão bem menos totalitária do esquerdismo. Então, os marxistas tradicionais, os comunistas, eles não tinham nessa escola de Frankfurt algo para implementar, na verdade, o marxismo, mas é algo que afastou a sociedade ocidental de implementações marxistas mais clássicas. Então é o inverso, observe só. Só que na teoria original da conspiração, né, do bolchevismo cultural, o Hitler não queria nem saber, ele queria difamar, ele queria perseguir essas pessoas e colocar nessas pessoas a culpa pela degeneração da cultura. Bom, deu no que deu, né? Havia um componente muito forte de antissemitismo, por causa, inclusive, do momento que eles viviam. Muito bem, só que aí o bolchevismo cultural, ele ficou tudo aquilo que a gente já viu na Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu. E depois, o que é que então que tinha em termos de marxismo? Será que era isso que tudo que estavam falando, né? Bom, onde surgiu então essa ideia de um marxismo cultural? Né? Tem aqui, eu fiz um roteirinho aqui, para não esquecer de nada, né? Em 1973, o termo marxismo cultural, foi a primeira vez que o termo foi usado, tá? Foi por um estudioso marxista chamado Trentshire. Então, o que ele fez? Ele fez uma análise da escola de Frankfurt
dizendo que a escola de Frankfurt afastava, né, as pessoas do objetivo original marxista. Era uma crítica, na verdade, né? E ele fez isso para inclusive um estudo aqui, né? Deixa eu ver aqui para qual ele fez, anotei o nome, tá? Né? Não anotei aqui o nome, mas era para eu me lembro que era para uma publicação em 1973, tá? Então, o termo marxismo cultural foi usado aí. Bom, não tem nada a ver com aquilo que veio depois. O que é a teoria da conspiração, então, do marxismo cultural? É que existe um plano que tem a ver com um um marxista húngaro, George Lukács, né, que em 1920 ele tinha criado ele fez um livro chamado História e Consciência de Classe, e ele falava que precisava destruir a civilização ocidental para que o marxismo fosse implementado. Ele era um marxista clássico, tá? Aí você tinha Antônio Gramsci, que ele ficou preso, o Mussolini prendeu ele até 1937, foi de 1920 e poucos até 1937, e na prisão ele escreveu os cadernos do cárcere, onde tinha a estratégia gramsciana, certo? Então, isso aqui são dois pontos aí que são sempre citados como fonte. Ele defendia a guerra cultural. E você tinha a Escola de Frankfurt, que veio no meio do caminho, que foi fundada no início dos anos, meados dos anos 20, na Alemanha, e eles foram perseguidos pelo Hitler. Vários fugiram para os Estados Unidos. O Herbert Marcuse, ele ficou nos Estados Unidos, não quis voltar depois da guerra. Enfim, você tinha essas vertentes aí todas, tá? Só que tem um detalhe, eram objetivos, então, um tanto diferentes, tá? A crítica que o Schreier fazia era ao marxismo, né, cultural, e aí ele dava um nome, que havia, sim, então, uma visão marxista com foco em cultura, e ele usou para criticar, assim, a escola de Frankfurt. Mas não se falou nada em termos de plano de poder, uma organização, algo direcionado. Ao contrário, era uma diluição da ideia marxista, tá? Bom, então morreu aí nessa questão. Aí nós temos aqui algumas figuras. Uma chama-se William Lind. William Lind era um membro da Heritage Foundation dos Estados Unidos e era um desses ex-marxistas da extrema esquerda mesmo que bandearam para o neoconservadorismo, para o paleoconservadorismo, né, na verdade, dos Estados Unidos. Só que antes de falar do William Lind, tem uma nossa figura carimbada aqui, que eu sempre digo, olha, eu fui descobrir faz algumas semanas esse plugin que estava faltando. E era um detalhe que precisava realmente ter entrado em mais detalhes. Lyndon LaRouche, de novo, Lyndon LaRouche, da seita política NCLC, que era de extrema esquerda originalmente, e depois ele foi criando a variação, lá depois que foi preso, inclusive, no final dos anos 80, ele foi preso por fraude postal, ficou uns 2, 3 anos preso, e depois ele foi adotando um tom mais de extrema direita. Há a origem, então, de uma tese dizendo que haveria uma conspiração para destruir a civilização ocidental com base na escola de Frankfurt. Quem fez foi o Lyndon LaRouche, e junto com alguns dos seus aliados, né, do LaRouche Institute, né? Então, vamos ver aqui como que era aqui, né? O que tinha. Em 1988, um colaborador do LaRouche chamado Michael Michnino, ele tinha escrito um artigo aqui que chamava-se assim, ó, Escola de Frankfurt, a personalidade autoritária, um embuste anti-ocidental. Ele fez isso para Executive Intelligence Review, que era da organização LaRouche, em 1988. Mas a coisa pegou mesmo quando ele fez um artigo em 1991 chamado A Nova Era das Trevas, Escola de Frankfurt e Politicamente Correto. Tá? E nesse artigo, ele tinha todos aqueles esquemas de teoria da conspiração mesmo, que o LaRouche adora, né? Sempre adorou, né? Porque ele morreu em 2019.
E tinha lá conspiração internacional, vários grupos numa coalizão para implementar isso aí em nível mundial, o objetivo de destruição da cultura ocidental. O objetivo era um projeto comunista internacional, só que era aliado àqueles burgueses que queriam enriquecer e fazer o povo se ferrar. Então, quer dizer, era um comunismo fake, né, que era não diferente daquele comunismo original que iria proteger o proletário, por exemplo, né? E tinha, como o LaRouche era um antissemita de carteirinha, né, bilionários judeus envolvidos, né? E ele tinha colocado essa teoria tinha, obviamente, uma armação do Reino Unido, como eu tinha comentado no item anterior, né? E inclusive o uso do rock para poder degenerar a cultura ocidental. Então tudo aí assim, o marxismo, né, da escola de Frankfurt, não, ele falava, né, especificamente da escola de Frankfurt, esse marxismo aí era um marxismo feito para corromper, uma deturpação, né, do marxismo feito para corromper a cultura. Então era uma guerra cultural, tá? Enfim, o objetivo ali, né, no artigo do Mitinino era assim, que o George Lukács ele tinha conspirado, né, com a escola de Frankfurt, isso aí já era um papo furado, para minar a confiança cultural do Ocidente e criar então um Estado comunista, né, mundial, tá? Aí ele começou a inventar um monte de coisa, como por exemplo, existiria um regime de governo malthusiano para reduzir a população mundial para 1 bilhão. Aí ele é muito criativo, né, em inventar um monte de coisas, né? Falou muito, aproveitou-se da época do Woodstock para dizer, tá vendo? Isso aqui é uma degeneração. As lutas contra a guerra do Vietnã, né? Tá aí, ó, tá vendo? De novo, a escola de Frankfurt, né? Então é tudo parte do plano, né? Enfim, quando isso aí foi feito, tá? O William Lind, que era já tinha bandeado há algum tempo para o conservadorismo, ele aproveitou-se então dessa época, esse material foi feito nesse período em que o LaRouche estava preso. Então a organização do LaRouche continuava rodando e o LaRouche estava preso. Isso foi tudo entre 1988 e 1991, a produção do material do LaRouche. Quando o William Lind pegou isso aí, ele já tinha bandeado para os conservadores, né, os paleoconservadores, ele falou, é isso aqui, tá aqui, é o marxismo cultural. Então ele simplesmente pegou essa tese do LaRouche e deu o nome ali e falou assim, tá aqui, esta é a conspiração do marxismo cultural. E depois veio o Pat Buchanan, que inclusive ele trabalhava era da equipe do Ronald Reagan, não era um dos mais dos top de linha, mas ele veio também e começou a propagar isso aí, isso tudo no início dos anos 90, tá? O Olavo de Carvalho, ele começou a usar essa argumentação aí, decalque, um decalque, basicamente é o seguinte, o que o William Lind fez, orientado para um público extremista, é um decalque, né, do que o LaRouche fez, só que com uma adaptação. Já o Olavo de Carvalho, o que ele pega? Ele pegava o decalque puro mesmo do William Lind, do Patrick Buchanan, e passar para frente. Então essa é a conversa aí para fazer todo mundo dizer o seguinte, olha, as universidades que você está, isso é tudo dominado por comunista. As pessoas querem que você pense sobre a lógica comunista. E aí fica mais fácil, então, para vender cursinho. Não é só vender cursinho, tá? É implementar o anti-intelectualismo. Se fosse só vender cursinho, não teria problema nenhum. Não, quer vender cursinho, venda cursinho. E fica enrolando teus alunos com esse papo furado. Mas não, o problema é que é uma plataforma anti-intelectual. E o anti-intelectualismo é uma ferramenta poderosa para a guerra política, para poder perseguir pessoas, então, que tenham alguma forma de validar, de questionar este conhecimento do grupo sectário, tá bom? Enfim, então essa aí é a conversa. Tudo que você ouvir falar, então, por exemplo, de marxismo, ó, existe o marxismo cultural? Não, não existe. Isso aí foi uma invenção do senhor o William Lind, com base em uma teoria da conspiração do senhor Lyndon LaRouche, que é na verdade,
o que mais foi longe nesses métodos de culto político, tá bom? Muito bem. Vamos falar aqui então, né, do anti-intelectualismo, desses métodos aqui, né? É, por que então que existe esses aspectos aí do anti-intelectualismo? Porque o objetivo é afastar as pessoas de forma sistematizada de conhecimento da cultura, das universidades, do método científico. Universidades são difamadas, você chama, diz que eles são degenerados, eles são inimigos do seu conhecimento, eles querem apenas te doutrinar em comunismo, ou uma coisa muito simples. É claro que existe muito viés de esquerda, mas não é de uma forma padronizada, sistemática. Você tem influências, por exemplo, frankfurtianas, você tem influências de diversos tipos. A própria tese que fala do marxismo cultural, gramscismo, por exemplo, gramscismo é uma proposta de implementação, né, pelas vias culturais do socialismo e não bate com a abordagem da escola de Frankfurt, porque são coisas diferentes, são caminhos diferentes, né, em que eles foram. Uma coisa que é muito curiosa é que o material do Gramsci foi publicado em 1950, 13 anos depois dele ser solto da prisão, né, que ele foi solto em 1937 apenas. Então, ele não pôde influenciar a escola de Frankfurt. Então, essas ligações e transformar a escola de Frankfurt, que era um empreendimento filosófico, em um plano de poder, isso aí claro, por exemplo, se você comparar a escola de Frankfurt com a turma do LaRouche, o LaRouche era um culto político. O Olavo é um sectário também. Agora, a escola de Frankfurt é uma escola de filosofia, é diferente. Tá? Mas eles sempre tentam se igualar. Né?